bem? A aula de hoje nós vamos falar de duas propriedades das ligações químicas, que são a polaridade e as forças intermoleculares. Mas antes de falar dessas propriedades, é importante que vocês já tenham estudado a geometria molecular. Então, quem ainda não assistiu a videoaula sobre geometria, corre lá no canal para assistir, porque sem ela, ou se ela estiver incorreta, a polaridade não vai estar certa. A polaridade de uma molécula vai depender da eletronegatividade dos seus elementos envolvidos. E a gente tem que lembrar que a eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons. Quanto maior a família desse elemento, maior é a sua eletronegatividade, já que são os ametais. Por atrair o elétron com mais intensidade para si, esses elementos vão se tornar mais negativos do que outros. E é isso que vai gerar a polarização de uma molécula, obtendo polos positivo e negativo. Uma forma de fazer o cálculo da polaridade é utilizando os valores de diferença de potencial. Mas na prática nós podemos usar também os vetores, pensando em qual sentido está a eletronegatividade. Então vamos dar uma relembrada desses conceitos físicos. Quando nós temos vetores na mesma direção e sentido, mesma direção, horizontal e vertical, sentido, direita e esquerda e para cima e para baixo. Se eles estiverem na mesma direção e sentido, eles vão se somar e nós teremos uma molécula polar. Então eu posso ter dois vetores para o lado esquerdo, dois para cima, dois para a direita ou dois para baixo. Um exemplo de molécula que é polar é o HCl. Observem que essa molécula é formada pelo hidrogênio da família 1 e o cloro da família 17 ou 7A. O cloro, por ser mais eletronegativo, vai atrair o elétron com mais intensidade. Então, isso significa que nessa ligação, o elétron vai estar mais próximo do cloro do que do hidrogênio. Por isso, o cloro vai ser o polo negativo e o hidrogênio adquirir uma carga ligeiramente positiva. E a molécula torna-se polar. Agora, se os nossos vetores tiverem a mesma direção, vertical, horizontal ou diagonal, e o sentido contrário, esses vetores vão se anular, e aí a nossa molécula passa a ser apolar. Então, se eu tiver um para a esquerda e outro para a direita, a molécula é apolar. Um para cima e um para baixo, a molécula se torna apolar. Vejam aqui o exemplo de três moléculas que são apolares. A primeira é o BF3. O B é da família 13 e ele se estabiliza com apenas 6 elétrons, então ele vai fazer 3 ligações, uma com cada flúor. O B da família 13, o flúor da 17, portanto o flúor é mais eletronegativo. Observem que nós teremos dois vetores apontando para o flúor na parte de baixo da molécula que tem a geometria trigonal, portanto a força resultante vai ser para baixo. Ao mesmo tempo, nós teremos uma força resultante para cima, portanto elas se anulam e a molécula é apolar. Um outro exemplo é a molécula de CO2, que tem geometria linear. Entre o carbono e o oxigênio tem maior família, porque está na família 16 e o carbono na família 14. Sendo assim, os dois vetores vão apontar para os oxigênios. Então, eles estarão na mesma direção, que é horizontal, mas em sentidos contrários. Portanto, eles anulam-se e a molécula é apolar. E um terceiro exemplo de molécula apolar é o CCl4, tetracloreto de carbono, que tem uma geometria tetraédrica. Percebam que o carbono está na família 14 e o cloro na 17. Portanto, os vetores vão apontar todos para o cloro. Na hora que nós juntarmos os pares, o que vai acontecer? Nós teremos dois vetores em direções contrárias, então a força resultante vai sair para cima, em diagonal. E os outros dois vetores da molécula na parte de baixo, também vai sair a força em diagonal para baixo. Estando na mesma direção que é a diagonal em sentidos contrários, elas se anulam e a molécula fica apolar. Uma outra importância da polaridade é que ela tem relação direta com a solubilidade. Então, para quem acha que as substâncias não se misturam por causa da densidade, está errado. A densidade só serve para dizer quem fica embaixo e quem fica em cima. Então, o mais denso fica na parte de baixo e o menos denso na parte de cima. A solubilidade tem relação direta com a polaridade. E o que manda vai ser semelhante dissolve semelhante. O que isso significa? As moléculas apolares têm afinidade com moléculas apolares. Então, elas serão solúveis entre si.
Moléculas polares têm afinidade com moléculas polares e elas serão solúveis entre si. E molécula apolar não tem afinidade com molécula polar, portanto elas serão insolúveis. É isso que acontece na mistura da água com o óleo. A água fica embaixo por ser mais densa e o óleo em cima por ser menos denso. A água é uma molécula polar e o óleo tem uma estrutura apolar. Sendo assim, eles não têm afinidade, por isso não se misturam. Outra propriedade que nós estudamos dos compostos são as forças intermoleculares, e elas dependem diretamente da polaridade. Essas forças são as forças que mantêm as moléculas unidas. Quanto mais fortes elas são, mais difícil é de separar as moléculas. Portanto, elas influenciam no ponto de ebulição das substâncias. Quanto maior a força intermolecular, maior vai ser a dificuldade para separar as partículas e maior será o ponto de ebulição. Vamos ver quais são essas forças. A mais fraca de todas é a chamada de polo induzido, que ocorre em moléculas apolares. As moléculas que têm essa força envolvida são as que têm menor ponto de ebulição. Um exemplo é a molécula do CO2. Já a força de polo permanente ou de polo, ela vai ocorrer em moléculas que são polares ou em compostos iônicos também. Ela é um pouco mais forte do que a força de polo induzido, então o ponto de ebulição é um pouco maior. Nos compostos iônicos, esse ponto de ebulição é maior ainda, porque eles formam retículos cristalinos. Um exemplo de molécula covalente que tem força de polo permanente é o HBr, que é uma molécula polar. E por fim, nós temos a força mais intensa, que é a ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio. Como o próprio nome diz, ela necessita ter o elemento hidrogênio ligado diretamente a um elemento mais eletronegativo. Os mais eletronegativos e comuns que são considerados pontes de hidrogênio são o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. Se o hidrogênio ligar ao F, ao O ou ao N diretamente na molécula, nós teremos a formação da ponte de hidrogênio. Por serem as forças mais fortes, elas são as que vão apresentar maior ponto de ebulição. Um exemplo de ponte de hidrogênio é a molécula de água. Agora vamos ver alguns exemplos. Vamos classificar a geometria, a polaridade e a força intermolecular da molécula de ácido cianídrico HCN. Observem que o HCN tem 3 átomos, então as geometrias possíveis para eles são linear ou angular. Esse desenho tem que ser feito de forma correta. Se nós desenharmos a geometria incorreta, poderemos classificar a polaridade de forma errada também. O carbono é o átomo central, ele não tem elétrons sobrando, portanto essa molécula ela vai ter uma geometria linear. Agora vamos classificar a polaridade. Vamos começar com a ligação entre hidrogênio e carbono. O hidrogênio está na família 1 e o carbono na família 14 ou 4A. Portanto, o vetor vai apontar para o carbono, porque é quem tem mais eletronegatividade. Já entre o carbono e o nitrogênio, carbono família 14 e nitrogênio família 15 ou 5A. O vetor vai apontar para o nitrogênio. Percebam que os dois vetores estão na mesma direção e no mesmo sentido. Sendo assim, a força resultante vai para o mesmo lado. E aí o que vai acontecer então? Essa molécula nossa é uma molécula polar, sendo que o nitrogênio tem maior atração pelos elétrons, portanto os elétrons estarão mais próximos do N do que do H e do C. O polo do N é a parte negativa e o polo do hidrogênio é a parte positiva, portanto a molécula é polar. E a força intermolecular aqui, temos que tomar cuidado. Apesar de ter H e N, eles não estão ligados diretamente. Então, eu não posso falar que é ponte de hidrogênio. Então, a força envolvida aqui será de polo permanente, porque a molécula é polar. Nesse outro exemplo, nós temos a molécula do formol, que é o metanal, cuja fórmula é CH2O. É uma molécula com 4 átomos, então ela pode ter geometria trigonal ou piramidal. Nesse caso, o carbono é o átomo central, que não tem elétrons sobrando sem ligar. Portanto, a geometria é trigonal. Vamos ver a ligação por ligação. Entre o H e o C, o carbono tem maior família, que é a família 14. Portanto, ele é mais eletronegativo. Então, o nosso vetor vai apontar desse lado para o carbono.
Do outro lado, acontece o mesmo procedimento. Os dois vetores estão indo no sentido do carbono. Entre o C e o O tem maior família, que é a família 16 ou 6A. Portanto, o vetor vai apontar para cima para o oxigênio. Percebam que todos os vetores estão indo para cima e não tem nenhum vetor puxando para baixo. Portanto, a nossa força resultante está toda para cima e a nossa molécula será polar. A parte do oxigênio é mais negativa e onde estão os hidrogênios é mais positivo. A geometria é trigonal, a polaridade é polar e a força envolvida aqui é de polo permanente, porque o hidrogênio não está ligado diretamente no átomo de oxigênio. E o caso da molécula de amônia, cuja fórmula é NH3? Novamente, nós temos uma molécula com 4 átomos, então as geometrias possíveis serão trigonal ou piramidal. Como o nitrogênio está na família 15 ou 5A, ele vai ter um par de elétrons sobrando sem ligar. Portanto, a geometria será piramidal. Entre o H e o N tem maior eletronegatividade, porque a sua família é maior. Portanto, todos os vetores vão apontar para o N. Percebam que todos os vetores estão indo no sentido do N. Não tem nenhum puxando para baixo. Então, a força resultante realmente estará para cima. E o N será a parte negativa da nossa molécula. E os hidrogênios seriam a parte mais positiva. Então, essa molécula é polar. E além de polar, observem que o N ligou diretamente no H. Então, a força envolvida é ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio. É uma molécula sempre polar e essa vai ser a classificação da força. E para finalizar, nós temos o gás metano, cuja fórmula é CH4. É uma molécula composta por 5 átomos, portanto, sua geometria é tetraédrica. Se nós olharmos e compararmos as famílias, a família do carbono é maior que o hidrogênio. Portanto, os nossos vetores vão apontar todos para o carbono. E aí nós vamos analisá-los aos pares. Então, o que vai acontecer? Esses dois hidrogênios que estão aqui na parte de baixo, o vetor dele vai sair em diagonal para cima. E os hidrogênios que estão na parte mais superior, os vetores deles vão sair em diagonal para baixo. Sendo assim, as forças estarão na mesma direção, que é diagonal, sentidos contrários. Portanto, essa molécula será apolar. Sendo apolar, a sua força intermolecular é de polo induzido. Isso explica o metano ser um gás extremamente leve. Uma outra dica importante: toda vez que a molécula for formada por 5 átomos, se todos os átomos ligantes ao átomo central forem iguais, a molécula será sempre apolar. Se um deles for diferente, a molécula será polar. Espero que vocês tenham entendido e que estudem. Muito obrigada e até a próxima.